Senhor seja conosco por todo esse trimestre, nos abençoando, Senhor Deus, nos dando entendimento e discernimento, Senhor Deus, para entender a Tua palavra, entender a lição. Abençoa, Senhor Deus, o professor desta manhã. Abençoa, Senhor Deus, os professores das demais salas, ó Pai. Abençoa os alunos, Senhor Deus, seja conosco. Conduza, Senhor Deus, conforme a Tua santa e eterna vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero convidar aqui o nosso irmão Valdênio para estar louvando o hino da água, sugerido pela lição. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. O hino sugerido é 469. Quando angelical trombeta este mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Estamos iniciando nesse terceiro trimestre uma nova revista que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para você que está aí na internet nos acompanhando, aí do outro lado, esta é a capa da nossa revista desse trimestre. E a primeira lição, nós temos aqui por título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. A segunda lição, ela tem por título A Deturbação da Doutrina Bíblica do Pecado. A terceira lição, O Perigo do Ensino Progressista. A lição de número 4, Quando a criatura vale mais que o Criador. Lição de número 5, A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. A lição de número 6, A Desconstrução da Masculinidade Feminina. Masculinidade Bíblica, perdão, irmão. A lição de número 7, A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Lição de número 8, Transgênero. Que transrealidade é essa? Lição de número 9, Uma visão bíblica do corpo. Lição de número 10, Renovação cotidiana do homem interior. Lição de número 11, Cultivando a convicção cristã. Lição de número 12, Sendo a Igreja do Deus vivo. E a lição de número 13, O mundo de Deus no mundo dos homens. A lição de número 1, A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Esse é o título da nossa lição de hoje. Hoje, domingo, 2 de julho de 2023, o nosso textual está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5.
E diz assim a palavra de Deus, que na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nossa verdade prática desta manhã: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós temos as leituras diárias aqui. Na segunda-feira era Naum, capítulo 3, versículo 4. Na terça-feira, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Na quarta-feira, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Na quinta-feira, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Na sexta-feira, Mateus, capítulo 24, versículo 35. E no sábado, Marcos, capítulo 13, versículo 33. A leitura bíblica em classe da nossa primeira lição está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 6. Eu peço para os irmãos nos acompanharem, você que está acompanhando conosco pela internet, está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 6. Abra sua Bíblia junto conosco, nos acompanhe nessa leitura bíblica. Nós vamos aqui estar iniciando a nossa leitura. Nós vamos fazer aqui uma leitura responsiva, pode ser? Sim, pastor, uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos, os versículos subsequentes. E veio um de 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo número 2. Versículo de número 3. Versículo de número 4. Número 5. Versículo de número 6. Agora eu vou estar passando o trabalho aqui para o professor desta manhã, que é o pastor Sérgio Silva. Ele estará nos ministrando a aula desta manhã com maestria, com certeza. Quero pedir aqui ao pastor Paulo para que faça essa oração apresentando o servo de Deus. Deus, com a paz de Jesus, oramos ao Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, aqui estamos, Senhor, reunidos na Sua presença, para aprendermos mais e mais de Ti nessa manhã. Abençoa Teu Filho, Senhor pastor Sérgio, Senhor, nessa manhã. Usa Teu Filho, fala conosco, Senhor, assim como Tu tem falado. Colocamos nas Tuas mãos e Te agradecemos por tudo. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória nesta manhã. Hoje, dia 2 de julho de 2023, estamos iniciando o terceiro trimestre do currículo da Escola Bíblica Dominical do ano de 2023. O título da lição, como disse o nosso coordenador, presbítero Wagner, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Se você ainda não tem o seu exemplar da Escola Bíblica, solicite na secretaria da igreja a sua revista, a tenha para que você possa estar acompanhando os estudos bíblicos, fazendo o seu devocional e aumentando o seu conhecimento bíblico.
Serão 13 encontros que nós teremos durante estes 3 meses. E a lição de hoje, a igreja diante do espírito da Babilônia. E o objetivo da nossa lição é definir o que é Babilônia nos dias atuais, como a igreja e nós, corpo de Cristo, cristãos, devemos nos portar diante desta real ameaça bíblica anunciada que aconteceria e que método nós podemos usar para resistir essa investida do inimigo contra o cristianismo. Então é notório, irmãos, que nos dias de hoje a igreja está vivendo o cumprimento da palavra. Existe uma investida real contra o cristianismo, usando todos os métodos, usando todos os meios para destruir a igreja. Existe uma agenda programada para isso. E o tempo dessa agenda se cumprir já se iniciou e nós estamos vivendo a ação do inimigo contra a igreja. E um dos elementos que a Bíblia comenta e nos traz como pano de fundo para esta situação é a Babilônia. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender com a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Para que haja uma interação entre os irmãos que estão participando, você que nos acompanha, eu quero convidar aqui a irmã Márcia, que vai estar fazendo a leitura do tópico, para que a gente possa comentar em seguida e dar sequência na nossa lição. A irmã Márcia vai estar fazendo a leitura. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Tópico 1, né? Tópico 1, né? A personagem é apresentada com a grande meretriz, com o qual o rei da terra se prostitui. No texto bíblico destaca-se termos gregos: pornei, prostituta, porneio, prostitui-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Acho que é Números, né? 3, 4, Isaías 23, 15, Jeremias 22, 2, 20. E Oséias 2, 5. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17, 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e dos falsos sistemas religiosos, representando pelo espírito da Babilônia. Apocalipse 14, 8 e 17, 5. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Apocalipse 17, 3a. Ela se veste de púrpura de escarlate. Apocalipse 17, 4a. O que significa reinado e luxo? Mateus 27, 28. Marcos 15, 17. Lucas 16, 19. Ela também se adorna como ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4, parte B. O que simboliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícies da sua prostituição. Apocalipse 17, 4. O que representa todas as formas obscenas e impuras de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse 3, 1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz posições a Jesus. 2 de Tessalonicenses, né? 2, 4, 9 e 10. Ele profere blasfêmias em consciências repulsas aos senhorios de Cristo. Apocalipse 3, 6 e 17, 3, a parte B. Suas 7 cabeças e 10 chifres simboliza os poderes do mundo e a sua força política. Apocalipse 17, 3, parte C, 10, 12. A união entre os cavaleiros, mulher
mulher, e a montaria da besta. Simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, econômicos e políticos do espírito da Babilônia. Pode continuar? O mistério é a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia, Apocalipse 15, 5a. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque ela é poderosa e de vastos alcances. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5, parte B. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a, consequentemente, depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinatos dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 6a. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Muito obrigado, irmã Márcia, pela leitura. Para que os irmãos, os ouvintes, possam nos acompanhar melhor, se faz necessária a leitura do texto bíblico. Irmãos, dado essa introdução, os irmãos viram que na leitura repetiu-se muito a palavra Babilônia. E, biblicamente, no Antigo Testamento, a Babilônia foi um lugar onde o povo de Deus, os exilados, estiveram para ter a sua cultura judaica, o seu sistema religioso de adoração ao Deus único, desconstruído. Os irmãos se lembram de um jovem que foi levado para a Babilônia para ter todo o seu conhecimento bíblico, a sua fé desconstruída? Quem lembra? Daniel. Quem mais? Foram alguns jovens, entre muitos, destacaram-se 4, e estes foram submetidos à desconstrução da sua crença. Essa Babilônia era um lugar físico, regida por um rei, estratégico, forte. Porém, os tempos se passaram e a Babilônia novamente vem a foco. Porém, agora, como a irmã Márcia leu, a Babilônia ela é colocada de uma maneira diferente. Os irmãos conseguem discernir o que é a Babilônia nos dias de hoje? Presbítero Ortiz. Como a gente pode definir a Babilônia nos dias de hoje? O que acontece ou como nós devemos encarar a Babilônia, tendo em vista que ela não é mais um espaço físico, um espaço geográfico, mas sim uma situação. Como nós podemos definir? Muito bem, irmão Ortiz. Irmão Ortiz, então, definiu, classe, que todos concordam com o que ele disse? Amém? É nessa direção? Exatamente. Então, a Babilônia hoje não é um lugar físico e geográfico, mas um sistema político, religioso e econômico implantado para desconstruir a fé cristã. E algumas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje estão bem claras e fazem sentido agora que nós temos essa informação, que a igreja está sendo atacada, nós estamos sob ataques. Alguns hábitos, algumas noções básicas que nós temos de família, de formação familiar, de convivência, estão sendo desconstruídos, estão sendo sufocados
e outras situações estão sendo colocadas como verdade. Por exemplo, destruição da família. A família não ser mais a base da sociedade, mas sim o eu, o individualismo. Lembra lá em Gênesis? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora nós estamos vivendo o antropocentrismo, o homem no centro de tudo e a vontade do homem prevalecendo individualmente, deixando os planos de Deus, ou o propósito de Deus, fora dessa situação que foi originalmente descrita e apresentada por Deus. Então a Babilônia não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, mas sim, como disse o presbítero Ortiz, um sistema político, religioso e econômico costurado para desconstruir o cristianismo. E a Bíblia traz vários exemplos, como a irmã Márcia leu aqui no tópico em que ela nos trouxe. A sinopse deste primeiro tópico: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala do mistério. E que mistério é esse? É algo que está sendo revelado. E qual o espírito que está regendo este novo sistema, chamado sistema babilônico, ou a Babilônia, que está sendo implantada? É o espírito da prostituição, da abominação e da rebelião contra Deus. Qual um dos maiores pecados que a Bíblia declara? Que é comparado com o pecado de feitiçaria, a rebelião. E as pessoas estão se rebelando. Irmãos, e não começa numa esfera macro, começa numa esfera micro, dentro de casa. Dentro de casa. Os discípulos reunidos com Jesus, o presbítero Wagner, perguntaram: Senhor, como é que vai ser esse fim? Quando vai estar esse momento difícil, que aí o Senhor vem e resolve tudo? Ele dá alguns indícios. Vai ter pais contra filhos e filhos contra pais. Irmãos, o termo pais contra filhos, a gente precisa aplicar sobre ele uma interpretação real das coisas. Pai contra filhos. Você logo imagina, irmão Gidiane, um embate, né? O pai repreendendo o filho, ou não querendo que o filho prospere, ou colocando alguma situação para suprimir. Isso é um pai contra filho. E filho contra pai, talvez no mesmo sentido. Mas se a gente olhar mais amplamente, nós vamos ver que um pai que é contra filho, ele é contra a existência do filho desde a sua concepção. Faz sentido agora? Está acontecendo isso nos nossos dias? A mídia divulgando que você não precisa ter filho, você precisa ser independente. E aí pessoas que não têm condições de gerar, se colocando como família e desconstruindo o sistema familiar. Pais contra filhos. Então a gente não precisa de filhos. Isso é um indício, e a gente já está vivendo isso. E se nós estamos vivendo este período, implica dizer que a Babilônia já está sendo implantada. Então, rebelião. Prostituição é o que a gente mais vê, irmãos. A prostituição no sentido bíblico é de mistura, de perverter aquilo que é puro, de perverter aquilo que é original, ou tirar o propósito pelo qual aquilo foi feito. É prostituição, mistura. Não somente no sentido de vender o corpo, mas no sentido religioso, no sentido de sociedade. Estamos vivendo uma prostituição, uma mistura. Um desvio do propósito original com outros fins que não aquele que a Bíblia determina. Está claro até aqui, irmãos? E terceiro, abominação. Estamos vivendo um período de abominação. Coisas abomináveis estão acontecendo. Não somente na esfera espiritual, mas na esfera física, com muita veemência. Acontecendo coisas que, como diz a minha avó, os antigos, né? A gente nem acreditava que ia acontecer. Mas no sentido nosso aqui, já estão acontecendo coisas abomináveis. Homens se levantando para destruir uma nação inteira. Homens com poderio bélico exagerado. Pronto para destruir aquilo que Deus construiu. Afronta
ao plano original de Deus. Então, o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. A Bíblia já anunciava isso e hoje nós estamos vivendo o cumprimento. Algum comentário? Presbítero Wagner, por favor. Esse foi o livro, ele está à frente desse sistema, né? Só que é um simbolismo, né? Essa Babilônia, um símbolo seria uma desconstrução do que a gente hoje. Tanto uma desconstrução essencial, entre os usuários, através das mídias, da nossa cultura do dia a dia, do nosso cotidiano, através que as pessoas hoje dizem que em Araguei, que é o nosso civismo, que nós estamos por aí, também posso dizer que no final veio um ataque mais físico, né? Os anunciados, na janela da escola, as pessoas colocando essa violência para tentar parar o cristianismo. Esse ataque ele vem desde o início, né? Desde a queda do homem, tem que ensinar esse simbolismo da Babilônia, né? O mundo, né? Atentando a igreja. É uma coisa terrível, uma situação terrível de hoje. Bom, Wagner, muito obrigado pela sua participação. Irmãos, o que o presbítero Wagner acabou de escrever está no contexto da abominação, destruição de coisas abomináveis. Homem destruindo homem, nação destruindo nação. Ele foi muito feliz quando ele citou aqui a janela 10/40, perseguição dos cristãos nos lugares onde o cristianismo não entra. Difícil entrar. Então a perseguição lá mais é acirrada. Temos notícia, irmã Gidiane, de missionários, de pastores sendo levados a julgamento jurídico porque defendem seu posicionamento bíblico e fazem aquilo para a qual Deus os chamou. Já está acontecendo. Logo nós seremos proibidos de pregar a verdade bíblica. Já está acontecendo isso? Você já tem notícias de pastores, irmãos, irmãs, influenciadores, homens comuns, já estão pagando preço, Márcia, por defender a Bíblia, perseguição. Este é o sistema babilônico. Amados, nós vamos partir para o segundo tópico, e você que está participando juntamente conosco através aí da transmissão, se tiver a sua pergunta, o seu comentário, escreve aí no chat, a gente vai ter no final um tempo para também estar comentando a sua pergunta ou apresentando o seu comentário. Tópico de número 2, o espírito da Babilônia. Quero convidar aqui a irmã Márcia, que vai fazer a leitura do tópico, e em seguida nós estaremos fazendo o comentário do tópico de número 2. Bem? No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse 17:2. Nesse sentido, oculto ao ego, torna-se o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. 2 Timóteo 3:2 e 4. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. 2 Pedro 2,19. O costume ecostumismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gálatas 1:6-8. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. 2 Timóteo 4:3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, segundo Pedro 3,16. O sincretismo mistura o sagrado e o profano, 2 Coríntios 6:16-17. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída, 2 Timóteo 3,7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, Mateus 24:9. No sistema político e cultural,
o espírito da Babilônia exerce forte influência na política, na cultura. Mateus 13, 38. E 1 João 5,19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gêneros, legalização das drogas e da prostituição. Isaías 5,20. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Lucas 6,22, 1 de Pedro 4,4. A censura contra quem defende os valores bíblicos. Lucas 12, 11 e 12. 1 Timóteo 6, 3, 5. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promove o doutrinamento contrário da fé cristã. João 15, 19. Coagida pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura. 1 João 4, 5, 6. Neste contexto cristão, são perseguidos e julgados. Em Lucas 21, 16, 17. Nos sistemas econômicos, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Apocalipse 18, 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias 2, 1, 3. Apocalipse 18, 12, 13. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral e em prejuízo do próximo. Provérbios 16, 29, Miqueias 3, 11. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isaías 5:5:2, 55:2 e Lucas 12:15. Neste sentido, o materialismo, deleites e a autossuficiência conduzem ao ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6:9 e 10:17. E os que controlam a economia impõem embargos e tributos e multas em desfavor do cidadão imponente. Tiago 2, 6, 7, Apocalipse 13, 16 e 17. Muito obrigado, irmã Márcia. Irmãos, o tópico de número 2, nós vamos partir por comentário. Então, recapitulando o tópico de número 1. O que é a Babilônia? A Babilônia não é um lugar físico, não é um país, não é uma cidade, não é um bairro de uma grande metrópole. A Babilônia, no sentido de hoje, é um sistema projetado para desconstruir a fé cristã. Então, é um plano que envolve religiosidade, envolve a parte financeira e também envolve a parte cultural. É um sistema que está sendo implantado com uma agenda definida, com data para ser cumprida, para desconstruir a fé cristã. Pastor, e agora? O mundo vai acabar? Irmãos, é bíblico. A Bíblia já determinou que isso ia acontecer. E nós, enquanto cristãos, precisamos apenas defender a nossa fé. E pregar o Evangelho, porque Jesus vem para resolver essa situação. Tópico de número 2. Como age o espírito da Babilônia, então? Se ele é um espírito, se é algo que está agindo no campo espiritual, influenciando o campo físico, como o espírito da Babilônia age? Ele age, primeiramente, no sistema religioso, trazendo uma prostituição espiritual. Os irmãos notam que o motivo que levou Israel a ficar cativo dos assírios foi a prostituição religiosa. Eles se envolveram com outros deuses, com outros tipos de culto, com outras práticas que não aquela que Deus tinha estabelecido. E isso é bíblico, irmãos. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ah, mas Deus é ruim de não... Irmãos, é pertinente ao atributo de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém.
Ele fez tudo o que a gente precisa. Tudo que nós necessitamos para ir bem, para viver bem, para construir família, para nos alegrar na presença dele. O que nós devemos fazer? Adorar. Lembra no que o diabo tentou Jesus no deserto? Qual foi a última cartada dele tentando desconstruir o reino de Cristo? Como é que é? Se me adorares só um pouquinho, eu vou te dar todos os reinos da terra. Adoração. A nação de Israel foi adorar outros deuses, se prostituir espiritualmente. Deus comparou ela como a nação como uma prostituta. Hoje estamos vivendo uma prostituição religiosa, um sincretismo, uma mistura, onde até o homem ele se acha digno de adoração. Isso, irmãos, não começa macro, começa micro. Lá na congregação, você não precisa ir na igreja. Você pode adorar na tua casa. Ou seja, o corpo de Cristo não é importante, o corpo de Cristo é a igreja. A desconstrução quando começa? Uma mistura. O profano entrando dentro do sagrado. Estou falando para alunos da escola bíblica dominical que conhecem a interpretação bíblica e sabem do que eu estou falando. O profano entrando dentro do sagrado. O culto perdendo seu sentido e se tornando para atrair pessoas que querem permanecer como estão. Logo, seremos proibidos de falar a palavra pecado, se é que já não estão fazendo isso. Em algumas instituições religiosas muito fortes, já estão colocando dentro da sua liturgia uma situação que não afronta mais o pecado. Logo, o culto perde sentido. O culto vai virar tudo, menos um lugar de adoração e restauração. Uma mistura. Uma prostituição religiosa. Sim, Paulo. Já estão tirando as ferramentas cristãs. O Paulo trouxe uma informação, talvez você não conseguiu captar por causa do som, a gente ainda está organizando algumas coisas. Nossa técnica, quero parabenizar os irmãos que trabalham aqui na mídia, são voluntários, estamos projetando o melhor para que a transmissão chegue bem até você. Mas o Paulo trouxe aqui um comentário que ele ontem viu uma reunião onde o líder disse que o jejum não é mais necessário, não precisa mais jejuar. Olha aí, irmãos, a Babilônia trazendo informações para tirar a ferramenta dos crentes. Irmão, tirou as ferramentas espirituais do crente, a igreja fica fácil de ser destruída. E começa com uma informaçãozinha, não precisa jejuar, não precisa mais vir no culto, pode cultuar da tua casa, não precisa mais ter um pastor, você não precisa mais de uma liderança, movimentos desigrejados. Então a Babilônia trazendo dentro da prostituição religiosa a maneira de desconstrução do sistema religioso. Mais algum comentário? Podemos dar sequência aqui? Então, segunda parte do tópico 2. Um sistema político e cultural é a base para o espírito da Babilônia também. Um sistema político e cultural. O que tem acontecido politicamente nos últimos dias, não só no Brasil, mas no mundo, está mostrando quão acelerado o espírito da Babilônia está agindo. Ele está no modo 2 já. Aquele modo rapidinho. Está no modo turbo. E qual a ferramenta que ele usa? Que você tem ouvido bastante, que tem sido tema de debate, essa palavra está muito em uso nos dias de hoje. Presbítero Roberto. É a palavra o politicamente correto. Alguém pode definir para a gente o que é o politicamente correto? Wagner, o que é o politicamente correto? Hoje em dia, politicamente correto é aquele que convém, né, às pessoas. Seria um exemplo. Se ele está fazendo isso, todo mundo está aceitando, então tá ok, tá tudo bem, vamos deixar fazer. Hoje nós temos também a desconstrução da família, né?
essa desconstrução da família, as pessoas também acham que tudo é amor, que tudo é isso, que tudo é aquilo, que tudo está correto. Para eles é correto aquilo. Mas nós que somos crentes, nós nos guiamos pela palavra de Deus. Então, esse politicamente correto nós não aceitamos bem conforme o mundo nos apresenta. O politicamente correto, como disse Wagner, é a desconstrução das verdades bíblicas em si, lá embaixo, começo. É desconstruir as verdades bíblicas, politicamente correto. Você não pode ofender uma pessoa dizendo que ela está em pecado, porque ela pode se entristecer com aquilo. Você está sendo impoliticamente correto. Existe essa palavra? Você não pode falar para o teu filho, colocar para ele algumas situações, você como pai, como mãe, o que ele precisa observar. Por quê? Porque agora ele tem liberdade de escolha. Ele pode escolher quem ele é, como ele é e quando ele vai ser. E o Estado dá todo o aparato para que ele execute isso. E você não pode corrigir o teu filho, a tua filha, em nome do politicamente correto. Estão invertendo. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: olha, a coisa está tão difícil que agora, eu vou usar uma palavra aqui, irmãos, o poste está fazendo xixi no cachorro. Inverteu. Porque se o cachorro fizer xixi no poste, o poste reclamar, o poste é impoliticamente correto. O poste está sendo xixifóbico. Não existe essa palavra, eu nem inventei também. Mas é para você entender, irmãos, que essas palavras estão sendo colocadas, palavras novas, situações novas, em nome do politicamente correto. Já não pode mais nada, tem que deixar a coisa girar. E o Estado quer ser o tutor de tudo isso, porque o Estado, dentro do politicamente correto, tem interesse na desconstrução do cristianismo. E terceiro, o espírito babilônico dentro do sistema financeiro. A normatização de uma moeda única. Uma moeda única que vai comandar todo mundo. Uma moeda forte, uma moeda que não sofre com as crises locais. Por exemplo, se no Oriente Médio hoje uma guerra sem proporção acontecer, nós ficamos sem combustível no mundo. Não vai ter petróleo. E aí quem tem petróleo vai subir o preço lá em cima. Bom, não estou querendo dar aula de economia, mas é para você entender como funcionam as coisas. Então, se não depender só de um lugar, de uma moeda, de uma atividade econômica, fica mais fácil de dominar. Não se cresce mais grandes potências, e as que estão querendo crescer são suprimidas, e aquelas que não têm grandes influências vão se nivelar, e é fácil de controlar dentro de um sistema econômico mundial. O homem está sendo ensinado a confiar no dinheiro, na moeda forte. E a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Algum irmão lembra de algum versículo bíblico que vai contrário a isso, da gente confiar no dinheiro? Confiar em armas? Confiar em ferramentas? Confiar em carros? Como é que é a passagem, Paulo? Vamos ler a Bíblia? 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem encontrou, pega o microfone, a gente lê e já finaliza este tópico. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 9, 10. Isso, irmã Gideane, nos ajuda. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas ciências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Versículo 17, para a gente finalizar. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A Bíblia orienta os homens poderosos, orienta os homens que têm influência. A Bíblia orienta a não depositar a confiança no dinheiro. Pastor, o senhor é franciscano? Não. Pastor, o senhor ensina uma vida de viver sem recursos? Não. Precisamos. Mas tudo com medida necessária. É pecado eu trabalhar para guardar dinheiro, para comprar um carro, uma casa, educar o meu filho, fazer uma viagem? Não. Ao contrário, a Bíblia diz que a gente precisa trabalhar para conquistar. Digno é o obreiro do seu salário. Precisamos ter organização financeira. Por muito tempo, os crentes foram privados da educação financeira. Não precisa. Fomos ensinados a viver que dinheiro é do diabo. Irmãos, e não é. O dinheiro não é do diabo. É teu. Você trabalhou, você conquistou, ele é seu. Agora, a maneira com que você vai usar ele, você pode servir a Deus ou servir ao diabo. Amém? Está claro assim? Então, a Bíblia ensina que quem tem dinheiro, quem quer guardar dinheiro, quem quer fazer um planejamento para a sua vida, o faça confiando em Deus, porque Deus vai dar tudo o que é necessário para que a gente possa viver. Não vai faltar nada. Eu nunca vi o justo desamparado ser. E a descendência dele passa fome? Não. Porque Deus cuida. Aí Jesus, irmãos, ele traz uma verdade clara. Os discípulos ficam preocupados. Ele fala, não fica ansioso, não fica desesperado. Pode ser presidente A, presidente B, líder mundial A, líder mundial B. Pode ser quem for. Se a tua confiança estiver no Senhor e na sua palavra, ele vai cuidar da sua vida. Vai cuidar, irmão. Não é a primeira vez que a igreja sofre um ataque. No início da era cristã, a igreja foi ferozmente perseguida. Os cristãos eram expostos e colocados como alvo para serem mortos publicamente. Se você tiver a oportunidade de ler um livro, leia As Catatumbas de Roma. Você vai ver as descobertas horrendas, horríveis e abomináveis que foram feitas e os cristãos foram vítimas. A igreja primitiva sofreu, mas Deus cuidou, o evangelho cresceu, o evangelho chegou até nos dias de hoje. E hoje nós não podemos abrir mão do evangelho genuíno e precisamos depender de Deus. Ele vai cuidar da igreja, ele vai cuidar da sua vida, da sua família, se a sua confiança estiver no Senhor. É o momento de nós mostrarmos a que viemos. Então não é pecado ter dinheiro, não é pecado trabalhar, não é pecado construir. Mas a Bíblia orienta a não depender dessas coisas e depender de Deus, porque Deus dará todas estas coisas. A prosperidade do Senhor não traz dores. Então tem como vencer o sistema babilônico na era financeira, na área do dinheiro. Mas, como a gente disse, existe um sistema financeiro para nivelar todo mundo e todo mundo ficar dependente de um Estado, de uma moeda, e aí fica fácil conduzir e fica fácil manipular o povo e desconstruir a igreja. Você não precisa mais de Jesus. O Estado vai cuidar disso. Hoje, a igreja está sob esse ataque. Estão tirando o poder de Deus. Estão tirando o poder da palavra. E como se tira o poder da palavra? A palavra não vai perder o seu poder por si só. Mas se eu não invocar a palavra não vai ter efeito. Se a Bíblia for proibida de pregar, de ser pregada, como eu vou invocar a Bíblia? Já está acontecendo isso? Tem lugar que é proibido? Tem. Já tem lugar que é proibido pregar a Bíblia? Já tem repartição pública que tiraram a Bíblia? Que tiraram os símbolos religiosos? Se já tem, já estamos vivendo essa era. Como virão sinal aqui em breve? É a estratégia do sistema babilônico. Amém? Nós vamos partir para a finalização, irmãos, do tópico de 3. Os irmãos que nos acompanham já estamos anotando alguns pedidos de oração no final do culto. Se você tiver, aliás, no final da aula, se você tiver pedido de oração, nós vamos estar orando também. Comentários sobre a lição. Escreve aí o que você está achando da lição. Se você tem algum comentário para acrescentar ou alguma pergunta
ao final nós estaremos respondendo. Eu quero convidar a nossa leitora oficial de hoje, a Márcia, para fazer a leitura do terceiro tópico, e a gente já conclui com o nosso terceiro tópico. Tópico 3. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar ortodoxas bíblicas. A palavra ortodoxa vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão dax, do verbo dáctilo, como o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, no Salmo 105 e Mateus 24, 35. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático ou doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e as suas ideologias contrárias dos valores absolutos da fé cristã com mansidão, temor e boa consciência. 1 Pedro 3, 15 e 16. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar, de agir, daqueles que pertencem a Cristo. Em Efésios 4, 22 e 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o futuro do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Em Gálatas 5, 22 e 25, Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus 12, 33. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo do pecador, é andar no Espírito. Em Gálatas 5, 16 e 17. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristão escravizados pela carne. Em Judas 1, 12 e 13. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global. Romanos 8, 35, 38 e 39. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Tessalonicenses 1, 10 e 4, 13 e 18. 5 a 9. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 10. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, a perseguição, a guerra, a fome, peste e terremotos. Mateus 24, 5, 12 e 24, 1 Timóteo 4, 1, 2, 4, 1, 2 Timóteo 4, 3. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar ao seu Senhor em oração e vigilância. Macabeus, isso? 13, 33. 2, 13. Marcos 13. É Marcos, 13, 33. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguardar a bendita esperança, a renúncia, a impiedade, as paixões mundanas, a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Aí Tito 2, 12, 13. Muito obrigado, irmã Márcia. Irmãos, estamos partindo para o terceiro tópico, o último tópico, logo vamos concluir. A lição de hoje, estamos falando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia e aprendemos no primeiro tópico que Babilônia, no sentido da lição, no sentido que nós estamos vivendo hoje, não representa um lugar físico,
ou geográfico, mas sim a implantação de um sistema de desconstrução do cristianismo. Um sistema cultural, político e religioso que vem desconstruir o cristianismo, uma agenda que está sendo preparada. E a igreja não pode fazer parte desta agenda, precisa se opor para manter a palavra do Senhor. Também aprendemos no segundo tópico que o espírito da Babilônia age de algumas maneiras. No sistema religioso, trazendo uma prostituição religiosa, trazendo o profano para o sagrado, tirando a autoridade de Cristo sobre a igreja e não permitindo que a palavra seja pregada. Uma base para isso é o movimento dos desigrejados, né? Vem para destruir a nossa fé religiosa, ou o cristianismo bíblico. Também no sistema político e cultural. Falamos aqui uma palavra que está muito em uso, o politicamente correto, que é a inversão de valores. O que é certo passa a ser errado. E o que é errado é normal, não tem problema, não me faz mal, eu me sinto bem assim. Perigosíssimo, porque logo a gente não vai poder mais falar do pecado. Porque se eu disser que aquilo é pecado, a pessoa pode se sentir ofendida e administrativamente, juridicamente, eu posso responder por isso. Está acontecendo isso já, igreja? Você aí de casa tem observado isso? Se você tem observado, preste atenção, pois o sistema babilônico está sendo aplicado. A Bíblia já dizia isso. A Bíblia, irmãos, é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós estamos aqui apenas observando a palavra de Deus. Mas não devemos nos desesperar. Devemos permanecer com a nossa fé em Cristo, porque é Ele que cuida da igreja. E terceiro, dentro do segundo tópico, o sistema babilônico também ele age na parte econômica. E nós falamos aqui sobre a implantação de uma moeda única, que é o palco para que o anticristo possa agir e implantar esse sistema babilônico. Na parte de número 3, para finalizar, qual é o nosso papel enquanto igreja? Qual é o nosso papel enquanto cristãos? Enquanto chamados para fora de um sistema? Como nós devemos aplicar o termo eclésia nesta situação? Como é que nós devemos, Paulo, enquanto igreja, agir para impedir ou não permitir que o sistema babilônico venha influenciar a igreja? Tem que continuar ensinando os bíblicos, e aqui não é completamente dentro da palavra, vou praticar as coisas que acontecem. E sabemos que, infelizmente, eles querem tratar algo dentro da igreja para bater, para enfraquecer as igrejas e eles serem igual ao controle de todas as coisas. E acontecendo isso, os cristãos eles são proibidos de citar, de falar. Já está acontecendo em escolas, em partições públicas, falar de Jesus. Qual o nosso posicionamento, então, diante do espírito da Babilônia? O que a igreja precisa fazer? Continuar levando a palavra. Para independente de queira ou não queira, o nome do Senhor continua sendo propagado e anunciado. Amém. Muito bem. Irmãos, diante dessa imposição do sistema babilônico, nosso posicionamento, primeiro, manter a nossa fé inabalável. Não podemos abalar a nossa fé. Não podemos negociar os nossos princípios e o nosso caráter. Salmo de número 100, versículo 5, alguém prepara para ler. E também Mateus 24 e 35. Salmo 100, versículo 5. E Mateus 24 e 35. Quem encontrou, levanta a mão, assim a gente já dá oportunidade. Artis, pode ler. Salmo 100, versículo 5. Irmãos, escola bíblica dominical. Não tem como a gente ter escola bíblica dominical se a gente não ler a Bíblia. Pode manusear a Bíblia. É a nossa prática da leitura bíblica na escola bíblica dominical.
Então os irmãos aí têm a oportunidade de manusear a Bíblia. Salmo de número 100, verso de número 5. O Senhor é bom, a sua verdade dura para sempre. Nós precisamos permanecer na verdade, não mudar, não sair dela. Mateus 24 e 35. Agora sim, presbítero Ortiz, no microfone. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, irmãos, precisamos permanecer no Senhor. O mundo pode mudar. E o mundo muda. Quantos imperadores levantaram? Quantos imperadores foram derrubados? Quantos sistemas políticos permaneceram? Já ouviu falar do Império Romano? Quem diria que o Império Romano sucumbiu? Sucumbiu. No microfone, irmã Gidiane. Dentro dessa questão aí do posicionamento da igreja em relação a esse sistema, se a gente for tomar como exemplo, né, lá a Babilônia física, o que tornou Israel, o que fez com que Israel sucumbisse diante da Babilônia física, foi exatamente o seu enfraquecimento interno. Quando Israel passou a desobedecer a palavra de Deus, passou a não cumprir os preceitos do Senhor, passou a fazer aquilo que Deus falou que eles não fizessem, eles se colocaram numa posição de vulnerabilidade diante do seu inimigo. Viraram presa fácil. Exatamente, o inimigo era forte, mas o que colocou eles como uma presa fácil foi exatamente o seu enfraquecimento e a sua posição de desobediência diante de Deus. Porque Deus sempre falava, se vocês não me obedecerem, eu vou levantar inimigos contra vocês. Então, eles próprios, a partir do momento que não obedeciam ao Senhor, eles se colocavam como uma presa fácil. A mesma coisa hoje, o que enfraquece a igreja, né? Nós não somos fracos, nós temos um Deus forte, mas somos nós que, quando desobedecemos ao Senhor, não nos colocamos com uma posição firme a despeito de qualquer ameaça que se coloque na igreja. A ameaça não é maior do que a igreja. O que faz a ameaça ser forte é o nosso posicionamento fraco. Porque a Bíblia diz que nós temos um Deus que não perde em batalha. Então, a igreja precisa permanecer para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. Porque nós temos um Deus que nos guarda, né? E só uma coisa para você não esquecer, é interessante porque no livro de Daniel, né, vai citar muito a Babilônia e as revelações que Deus dá ao próprio rei Nabucodonosor mostra que a Babilônia física ela era mais do que física. Porque Deus vai dar revelações espirituais e vai mostrar que aquilo era maior do que se via. Tanto é que no capítulo 7 de Daniel, a Babilônia, né, que é o primeiro animal, vai se mostrar como um leão e com asas, mas a revelação diz que é arrancada as suas asas e aquele leão é colocado de pé como um homem e é dado a ele um coração de homem. E a gente sabe que aquele leão era também a cabeça de ouro, está escrito no capítulo 2. Então você vê que essa revelação ela vem crescendo e Deus vem mostrando que isso é além do físico, que aquilo é espiritual. E é interessante isso, porque o leão do capítulo 7, ele é colocado de pé como um homem e com um coração como de um homem. E o que nós estamos vendo hoje não são demônios propriamente ditos se levantando, mas são homens usados como sistema. Então, até se passa desapercebido, porque se eu não encaro isso como espiritual, se eu encaro isso sem discernimento, eu vou olhar homens. São leis. É a lei, faz parte. Mas há algo regendo isso. É o leão que foi cortado as asas, foi colocado de pé e foi dado um coração de homem. Mas esse coração dos homens está sendo regido pelo espírito da Babilônia espiritual. Gálatas, capítulo de número 5, 22. Lê pra gente, Gidiane. Aproveita que a irmã está aí, falando, e você de casa aí também para conferir, se você tiver a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Na direção do que a nossa irmã comentou aqui, o que nós precisamos fazer
qual o nosso posicionamento para, diante do espírito da Babilônia, reagir. Qual é o nosso posicionamento? O irmão Paulo disse que a gente precisa se manter imutável, manter a nossa fé. Aí lemos Salmo 100, versículo 5, e lemos também o versículo de Mateus 23, 24, mas temos também que Gálatas 5 e 22. Olha aí outra ferramenta que a gente precisa usar diante da iminente aplicação desse sistema do espírito da Babilônia. Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha aí. Não são homens? O que os homens fazem? Leis se organizam. E as leis estão tirando o poder da igreja. Cristo não é fraco, Deus não é fraco, nós falamos isso muito bem. A igreja é poderosa. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Fato bíblico. Estou falando para alunos de escola bíblica dominical que conhecem isso. Agora, e os membros da igreja? A instituição pode ser alvejada pelo inimigo? Pode, está sendo, estamos perdendo. Pastor, estamos perdendo? Estamos perdendo. Quantas igrejas você sabe que foi fechada? Se não no Brasil, fora do Brasil. Quantos pastores já foram presos por pregar o evangelho? Quanta censura nós estamos recebendo porque estamos falando que a natureza do homem e da mulher não pode ser mudada. Então os homens são fracos. Mas qual a ferramenta que a gente vai usar? Gálatas 5:22. Caráter cristão. Irmão, pode vir lei, pode vir decreto, pode vir contra a cultura, pode vir politicamente correto, pode vir o que vier. Se o caráter do cristão for bem definido, nós não vamos sofrer. Porque o caráter cristão passa por tudo isso. O irmão Wagner vai colaborar com a gente, com informação, mas você medita nisso. Como é que eu vou vencer? Mantendo o meu caráter cristão. Eu quero fazer um comentário sobre o que a gente falou. Ela fez um comentário sobre essa fraqueza, né, da igreja. E esses comentários, eles nos enchem e nos frutificam demais. E eu quero fazer uma crítica bem dos 3 livros, né? Daniel, Ezequiel e Jeremias. Os livros proféticos. Né? São contemporâneos, né? Ou seja, viveram no mesmo período ali e passaram pela mesma situação. E, por incrível não, a Ana foi muito bem em dizer, separar as duas coisas. Quando a igreja se enfraquece e quando ela se fortalece. O livro de Ezequiel e de Jeremias contam a história do povo e como eles sucumbiram à Babilônia. Mostrou toda a sua degradação espiritual, toda a sua fraqueza, a perda da fé, a desconstrução da sua religiosidade. O livro de Daniel não, mesmo em meio a essa crise, né, essa prova que eles estavam passando, ele se manteve firme, mas mesmo dentro dessa prova, Deus agiu usando ele, né? Então, isso fica para nós hoje. Estamos sendo atacados, a nossa religiosidade está sendo desconstruída, mas a igreja ela tem que se posicionar firme, assim como o irmão nos disse aqui. Ela tem que se posicionar firme porque Deus se usa de nós, que somos igreja, e que devemos entregar a nossa vida a Ele. Oxalá que hoje nós tenhamos mais Daniels, né, aqui na nossa comunidade, na igreja, e também os seus amigos também, que eles também não sucumbiram à Babilônia e Deus operou através dele. Mas foi muito rico o comentário que a irmã fez e me fez lembrar desses livros também, mostrando a situação do povo em contraste com a situação daqueles que têm fé, que mantêm a fé e que mantêm um firme propósito. Muito obrigado, Wagner, pelo seu comentário. Esses 3 livros que o Wagner comentou são livros proféticos do Antigo Testamento que mostram homens no mesmo tempo, mas em lugares diferentes, passando pela mesma situação, tendo o enfraquecimento da sua cultura, da sua liturgia, da sua religiosidade, ao ponto de ficarem tão fracos que viraram presa fácil para o inimigo. Então a história se repete, mas agora
em um cenário global, em um cenário mundial, onde a igreja é a vítima ou é o alvo desse sistema religioso. Então, o posicionamento da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro, manter a nossa essência, continuar confiando em Deus. Deus não muda, a sua palavra não muda, nós também não devemos mudar. Segundo, Zé Roberto, manter o nosso caráter cristão afiado. Irmão, não importa, está todo mundo fazendo errado? Tá, eu não vou fazer. Ah, mas está todo mundo falando. Aí, como diz a minha mãe, você não é o todo mundo. Você precisa fazer o que é certo. E o que é certo, a gente não pode se moldar com o mundo. Preciso manter o meu caráter cristão. E aí os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, é um exemplo de como a gente vai vencer o mundo, as leis e o seu sistema. E terceiro, e esse daí é o fundamental, porque, irmãos, vai acontecer. É bíblico. O que a gente pode fazer é permitir que a igreja tenha o maior número de pessoas presentes para fazer a diferença. Então, por último, nós precisamos guardar a nossa fé e aguardar o cumprimento da promessa que é o arrebatamento da igreja. Precisamos ficar firmes até o fim. Tito, capítulo de número 2, versículo 12 e 13. Tito, capítulo de número 2, versículo 12 e 13. A iminente volta de Cristo é uma realidade. E quando Jesus voltar, irmãos, o Império Babilônico já vai ser destruído completamente. O livro de Apocalipse diz isso. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar depois do arrebatamento da igreja, em 3 anos e meio, Jesus vai colocar ordem nessa situação. O anticristo vai cair. Começa a grande tribulação. Ele reina 3 anos e meio. A coisa vai se acelerar. No final deste período da grande tribulação, Jesus vem com a sua igreja e vamos reinar no milênio com Cristo. Mas isso é só para quem vencer. Isso é só para quem permanecer firme. Isso é só para quem guardar a sua fé em santidade. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, a gente conclui. Quem encontrou, pode ler? Isso? Tito 2, 12 e 13. Ensina-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Então a igreja tem que confiar em Deus, manter o caráter cristão e aguardar o cumprimento das promessas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. A nossa conclusão, eu vou pedir para que o professor Wagner faça aqui e já vai estar dando oportunidade para as salas também fazerem o resumo das aulas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui ao pastor Sérgio pela belíssima aula que nós tivemos, agradecer os irmãos também aqui pela interação, pela participação na aula, trazendo cada vez mais conhecimento, cada vez mais esclarecimento na palavra de Deus. Foi uma aula incrível nesta manhã, foi uma aula linda, com a participação de todos. A nossa conclusão diz assim, olha só o que diz a nossa conclusão. Vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Neste interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Amém, meus queridos? Então, foi uma lição riquíssima que nós tivemos aqui nesta manhã. Espero que vocês levem esse conhecimento com vocês. Não só levem, mas também mantenham vivo dentro de vocês. E, melhor ainda, pratiquem isso. Levem isso à frente de suas vidas.
A palavra de Deus ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada. A igreja não pode negociar os seus valores. A igreja tem que resistir. A igreja tem que vencer. Ela é uma igreja vitoriosa. Ela é regida pelo general dos generais, pelo Senhor dos senhores. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. Então nós cremos nisso. Nós queremos aqui agora, nós temos mais salas aqui, né? Elas vão se apresentar aqui nessa manhã. Agora as nossas crianças, nossa professora. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Sobre quem nós aprendemos hoje? O poço. Sobre Isaac. O poço, é verdade. Então a tia vai falar e vocês vão repetir, combinado? Bem forte. Amém. Amém. Os seus inimigos. E orem. Pelos que perseguem vocês. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amém. Vamos. Saudamos os irmãos da paz do Senhor. Estamos iniciando um novo trimestre. Vamos falar sobre algumas verdades que Jesus nos ensina. Falaremos sobre o reino de Deus, que é a lição de hoje, sobre a bem-aventurança. Depois a lição sobre a oração. Depois sobre as duas casas. A quarta será sobre a tempestade. A 5 sobre a árvore e seus frutos. A lição de número 6 vai falar sobre o semeador. A lição de número 7 sobre o perdão. O 8, a ovelha perdida. 9, o filho arrependido. 10 sobre o jovem rico. 11 sobre os servos maus. 12 será a lição dos talentos. E 13 a lição do amor na cruz. Então são 13 lições sobre verdades que Jesus nos ensinou. E hoje nós aprendemos sobre as bem-aventuranças. Então, a lição sobre o reino de Deus. Memorizando. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim, mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus capítulo 5, versículo 12. Você sabia? Uma das razões para Jesus escolher pregar no monte é por causa da acústica. No monte, o som se espalhava melhor e alcançava os ouvintes. Naqueles dias, não havia microfone nem caixa de som. Este monte, até hoje, é chamado do Monte das Bem-aventuranças. Lá tem uma pequena Igreja das Beatitudes, construída em 1938, no formato octogonal, lembrando as 8 bem-aventuranças citadas por Jesus no sermão. Amém?
hoje na lição não aprendemos sobre a importância da comunicação. Estudamos hoje referente, tudo começou através de papiros, que era uma planta, e essa parte histórica aí. Nós aprendemos a importância da comunicação nos dias de hoje. Hoje nós temos uma comunicação um pouco mais simultânea, algo mais remoto, mas nós aprendemos que a situação antigamente era muito prazerosa quando você recebia uma carta, Era um anseio, era algo que você esperava aquilo. Porém, tinha notícias boas, como também tinha notícias ruins. Nós vamos ler agora a mensagem, após o Felipe vai fazer um resumo e o Thiago vai fazer a nossa conclusão. 1, 2, 3. A mensagem. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Atos capítulo 15, versículo 30 e 31. Mas, senhor igreja, bom, eu vou estar dando um resumo da nossa aula. Aprendemos que as cartas, como o professor falou, foi muito importante para os cristãos daquela época, por causa que eles não se comunicavam com o WhatsApp dessa maneira que nós comunicamos. E ele ensinou a gente que, como eles não tiveram um aplicativo de celular, eles precisavam escrever tudo à mão. Por exemplo, eles não digitavam, eles escreviam, como ele falou, como notícias boas e ruins. E ele também explicou que a gente deve usar a tecnologia ao nosso favor, por causa pra gente anunciar a palavra de Deus. Né? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Vou ler a conclusão da nossa aula. As cartas foram e continuam sendo ótimos instrumentos de comunicação, pois além de compartilhar informações, elas também transmitem sentimentos e geram conexão entre as pessoas. Hoje, além das cartas, temos as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas à nossa disposição, para compartilharmos experiências agradáveis, edificantes, consoladoras e exportativas. A comunicação é muito importante. Devemos usar todos os nossos meios de comunicação para compartilhar a palavra de Deus. Agora o professor Paulo, nosso diácono, vai fazer a sala juvenil. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje a gente começou a primeira aula do trimestre, do terceiro trimestre, que o tema da lição é Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Tá? E a aula de hoje foi a superioridade de Cristo. Então, eu vou deixar os meninos e as meninas aqui falarem o que é que eles aprenderam da aula de hoje sobre a superioridade de Cristo nas epístolas aí que a gente leu aí. Ok. Eu vou falar sobre o tópico que diz que Cristo é superior aos profetas. No Antigo Testamento, os profetas já falavam, transmitiam. O que os profetas faziam? Eles transmitiam a mensagem de Deus para o povo. E eles transmitiam profecias também. E as profecias falavam sobre o Messias. Que viria o Messias, só que não citava, no caso Jesus, só que não citava que era o Salvador, mas falava como Messias. E por Jesus ser filho de Deus, ele é superior aos profetas, porque os profetas eles apenas transmitiam a mensagem de Deus e eles falavam sobre o Senhor que viria, mas era dito como Messias. E por isso Jesus é superior aos profetas.
porque ele é filho de Deus, e os profetas, mesmo sendo tão importantes, eles apenas transmitiam a mensagem e falavam já sobre o Messias, porque no Antigo Testamento eles já estavam dizendo, como o Paulo falou, o Antigo Testamento é um complemento do Novo. Cristo é superior também aos anjos. Vou ler um texto aqui da Bíblia. Hebreus 1, 3 e 4. Jesus, que é a perfeita expressão da glória e do ser de Deus, sustentado todas as coisas por sua palavra, após ter se entregado como purificação de nossos pecados, tomou assento à direita de Deus, nos céus, sendo, portanto, tão superior aos anjos, quanto o seu nome é superior ao deles. Ou seja, nós vemos que Cristo, Jesus, nosso Salvador, ele é maior que todos os anjos, todos os profetas, porque ele se encarnou, sendo a profecia viva, o Verbo encarnado, trouxe a salvação, mostrou o único caminho que é ele para Deus, e retornou acima dos anjos, sentando ao lado do maior, o grande Deus, e ele era Deus, como está escrito em João. Então nós vemos que os anjos, eles não tinham capacidade para exercer esse papel. Por que você não manda ao invés de mandar um filho de Deus para a terra e sofrer, por que não manda um anjo? Ele não tinha capacidade para isso. E isso nós mostramos a supremacia que mesmo ele se esvaziando da glória, ele conseguiria exercer o papel e voltar para o seu lado direito no trono de Deus e mostrar o quão grande ele era. Também nós aprendemos que Cristo ele é maior que Moisés. Que, por exemplo, quando teve a peregrinação dos judeus do Egito para a terra prometida, no caso ainda desconhecido, que hoje é Israel, Moisés ele foi o profeta, ele recebeu a palavra de Deus, passou para o povo e também ele foi o líder. Enquanto isso, Deus designou Arão para ser o sumo sacerdote. Enquanto isso, a gente pode dizer que não conheceu Jesus. Já no Novo Testamento, quando Jesus ele encarnou como homem, a promessa viva, e veio para a terra, teve a crucificação, ele ascendeu aos céus novamente, ele virou o líder, ele é o rei, ele é, na verdade, o profeta, e ele é o sumo sacerdote. Ou seja, ele é 3 em 1, enquanto Moisés, que era tido como a maior referência assim, somente 2, ele era só o líder e profeta. É isso, gente. Entender que uma coisa que a gente estava comentando era também falar que Deus, o próprio Jesus, ele é superior. Ele é o superior em todo esse sentido que a gente comentou aqui. A questão dele ser o nosso... que Cristo ele é superior a todas as coisas. Sacerdote, é superior ali como profeta e superior que Moisés. Amém? Você quer ler o textual? Vamos ler o textual, né? Eu nunca leio, né? Toda vez isso vai. Vamos lá, textual. 1, 2, 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Agora a nossa sala de jovens com o professor Álvaro. Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje a gente está começando uma lição nova, né? Terceiro trimestre do ano, que tem como texto aqui: seja firme, né? Ensino sábio e caráter santo nas cartas pastorais.
pastorais. A gente vai aprender nesse trimestre sobre as cartas que Paulo escreveu, né? Que serve hoje, ainda escreveu aquela época, mas serve muito para a época de hoje, né? Ensinando muitos pastores como devem agir dentro das igrejas também. Como a gente viu aqui na primeira lição, que tem a introdução, a primeira carta a Timóteo. A gente vai fazer um resumo, por último, depois a gente lê o texto principal. Caone vai trazer um resumo para a gente, depois o Lucas vai completar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje nós aprendemos que Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento, de 27 ele escreveu 13, que foram 9 cartas dirigidas a igrejas e 3 enviadas a pastores, né? E é interessante que lá no resumo da lição vai dizer assim, que as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e as lideranças atuais. Ou seja, não deixou de ser atual para os dias de hoje. Algo que eu queria comentar também, que me chamou muita atenção, é sobre Timóteo, que ele era um jovem romano, né? Que a sua mãe e a sua avó já o ensinavam sobre a palavra de Deus desde quando ele era criança, que ele era um jovem tímido. Eu achei isso engraçado, porque ele era tímido. E bem no finalzinho, tem uma parte que vai dizer assim, que apesar de ser um jovem tímido, e ele enfrentava frequentes enfermidades, inclusive estomacais. Porque a gente sempre acha que na Bíblia as pessoas são sempre perfeitas, que não fica doente, que não tem nada. E eu achei engraçado que essa lição trouxe isso, sobre ele ser um jovem tímido e que ele enfrentava assim, enfermidades estomacais. Ou seja, ele também ficava doente, tá, gente? Não era só mil maravilhas, não. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Puxando ainda um pouco sobre um gatilho que a Kaori falou sobre Timóteo ser um jovem tímido, o que eu aprendi foi que, por mais que tenhamos jovens tímidos hoje em dia aqui na igreja, que isso não pode deixar de ser um impedimento também. Isso não pode ser um impedimento. Vão ter pessoas tímidas na igreja, isso é natural, uma coisa natural. Às vezes vai ter uma pessoa tímida para falar no púlpito, mas o pastor, o líder, tem que também, em cima do que o Álvaro ensinou, tem que trabalhar em cima daquilo que a pessoa não consegue fazer, entendeu? Então isso não pode deixar, o Espírito Santo ele vai trabalhar em cima da nossa timidez, o Espírito Santo ele vai trabalhar em cima de qualquer erro que a gente tiver, porque é ele que vai nos convencer que é Jesus o caminho, a verdade e a vida. E é isso, resumindo, o que eu aprendi foi, vão ter tímidos, mas isso não pode ser impedimento para a obra de Deus não parar nunca. É isso. Eu quero abrir uma ênfase falando sobre Timóteo, entrar agora mais sobre o Timóteo, que, como a Kawane falou, ele era um rapaz tímido, não era um super-herói, assim como a gente vê os outros, assim como a gente vê o apóstolo Paulo, vê o Lucas, a gente pensa, nossa, esse aí não sofreu dificuldade, Paulo pregou em 1000 igrejas por aí, fez várias outras coisas, era um super-homem, e Timóteo era um homem, um humano, assim como Paulo também, só que na Bíblia destaca a fraqueza de Timóteo, destaca a timidez de Timóteo, e eu me identifico um pouco com ele, porque eu sou uma pessoa muito tímida, não parece às vezes, né? Mas uma pessoa muito tímida, às vezes eu falo muito, às vezes eu falo muito pouco, às vezes eu fico na minha, mas Timóteo é um rapaz, era um jovem que cresceu com a base cristã, mesmo sendo romano, a Bíblia fala que ele era romano, e mesmo sendo romano ele cresceu numa base cristã. Sua mãe e sua avó era cristão e ensinou ele. E ele cresceu e Paulo colocou ele para liderar por um tempo a igreja de Éfeso, onde ele precisou fazer muita coisa, sofreu muita dificuldade, principalmente porque a igreja estava enfrentando muitas impurezas e esse tipo de coisa. E Paulo colocou Timóteo, e Timóteo, mesmo sendo uma pessoa tímida, ele mostrou que ele é capaz, seguindo as ordens de Paulo, seguindo os ensinamentos de Paulo, ele, mesmo sendo um jovem, ele mostrou que era capaz e ordenou e organizou a igreja de Éfeso. Então, a gente tem que... Isso dá pra gente aprender que mesmo se você for uma pessoa tímida, você pode ser ou não ser, por exemplo, a Letícia. Ô, Letícia, ela é uma pessoa tímida e semana passada, retrasada, ela falou aqui, eu fiquei muito feliz, que mesmo você sendo uma pessoa tímida, você pode pregar a Cristo, você pode divulgar o Evangelho, você pode falar o Evangelho, e isso é muito interessante. Então eu só queria falar essa parte sobre Timóteo, foi isso. Então vamos estar lendo o texto principal.
texto principal. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Nas palavras, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém. Amém. Você é muito mal. Amém, glória a Jesus. Eu quero convidar os irmãos para que de pé nós estejamos orando, encerrando a nossa escola bíblica. Quero agradecer às salas, os irmãos que participaram, sala dos jovens, da criança, dos adolescentes. O Felipe quer falar. Vem cá, Felipe, falar. Aleluia. O Felipe está nos lembrando, irmãos, antes da gente acabar, que nós vamos falar o texto áureo. Os irmãos querem falar o texto áureo nessa manhã? Amém? Obrigado pela sua sugestão. Nós vamos falar então o texto áureo. Irmãos, antes do texto áureo, nós queremos apenas reforçar o aviso. Hoje à noite, culto da família, às 19 horas em ponto, nós estaremos aqui. Culto nas congregações também. As nossas orações em favor do pastor Elias, da irmã Adriana. O pastor Elias está de viagem para São Paulo. Amanhã, reunião de obreiros do Belenzinho. Vamos orar pela viagem do nosso pastor. Terça-feira ele vai estar aqui no culto de doutrina. E aniversário desse culto do irmão Paulo. A nossa irmã Elaine está fazendo aniversário. E nós vamos parabenizar a nossa irmã Elaine, que junto com a Josi preparou um café da manhã abençoado ali, uma mesa pelo menos, né? Estava bem preparada. Que bênção, e nós vamos parabenizar na escola bíblica dominical, porque ela é da escola dominical, e à noite também nós estaremos felicitando a nossa irmã. Irmã Elaine, os nossos parabéns. Que o Senhor continue abençoando. São os votos da família da escola dominical. Amém, glória a Jesus. Preparados para o texto áureo? Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome. Mistério. A grande Babilônia. Mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos por esta aula abençoada, pelos alunos, pelos irmãos que nos acompanharam. Senhor, continue usando esta ferramenta que é um baluarte, Senhor, para a nossa educação cristã, que é a escola dominical. Abençoe todos os alunos, também o alimento ali preparado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos. Todos dizem amém. Você que disse amém, aperte a mão do seu irmão e diga a paz do Senhor.